Então, agora a gente vai fazer uma atividade de tração em chapa. Vamos usar o Hub de Engenharia Civil, Castão Petra. Para acessar esse Hub, basicamente é só colocar aqui no Google, tá? A segunda opção. A primeira é o nosso Instagram, então segue a gente lá. Basicamente, essa interface a gente vê em conteúdo acadêmico, estruturas e estruturas de aço. Aqui a gente tem alguns conteúdos. É só apertar aqui que vai direto para a sessão. A gente vai resolver agora um- uma atividade de tração. Então vamos calcular a carga máxima dessa chapa. A questão nos dá o material, tá? Eu preciso desse material achar o Fy, que é a resistência para o escoamento, e Fu, que é a resistência à ruptura do material. Isso aqui eu encontro na norma NBR 8800, na página 128, que é a tabela A1, e diz as especificações de todos os materiais. E aí você retira esses dados aqui. A questão também nos dá a polegada do parafuso, diz que a medida da figura está em milímetros, e este valor bem aqui significa a espessura. Então ela tem meia polegada de espessura. Como a questão não fala em absolutamente nada em relação à chapa, já dá a entender que eu preciso da altura total da chapa, nossa chapa, e multiplicar pela espessura, que eu vou ter a seção AG, tá? E o que seria essa seção AG? A nossa área bruta, ou seja, a área que vai ser recortada quando a força for aplicada. Então ela vai ser cortada aqui. O que vai ser, o que vai se romper vai ser exatamente isso aqui. Sabendo disso, a gente vai fazer agora os cálculos. Como é que eu transformo polegada para centímetro? Eu pego a polegada, que é a minha polegada, e multiplico por 2,54. Então é assim que eu converto de polegada para centímetro. Então, a seção da nossa chapa, ela vai se chamar da área bruta, que vai significar AG. Ela vai ser toda a seção que não tiver os furos. Então, aqui é a seção bruta, aqui é a seção bruta, aqui é a seção bruta. Então, toda essa parte aqui que não tem os furos significa a seção bruta. A essa parte aqui que a gente vai denominar de AN vai ser a nossa área líquida, que vai ser a nossa área retirado o valor dos furos, né, o espaço dos furos, o metro quadrado dos furos. Tá? Então aqui a gente vai transformar a polegada multiplicando 2,54, a gente vai ter 1,27 centímetros. A largura da chapa, a gente pega aqueles dados de medida que estão em milímetros, converte para centímetros e soma. Então a gente vai ter a largura da chapa igual a 28 centímetros e encontra a área bruta multiplicando 28 vezes 1,27. E a gente vai ter essa seção aqui de área bruta. Então a primeira coisa para se fazer quando está se calculando a carga máxima da chapa, ou seja, eu quero descobrir quanto é esse N aqui, quanto a minha peça vai suportar desse N aqui. Primeiramente, eu preciso entender qual é o material. Se tiver a carga aqui que vai ser aplicada, primeiramente entender qual é a combinação e depois encontrar qual é o tipo de perfil para encontrar a área bruta. Se não houver e mais houver as dimensões, você faz o cálculo. Se não, a gente vai ver em outros exercícios que a gente procura na tabela. Sabendo agora a nossa área bruta, a gente vai calcular a nossa área líquida. E como é que a gente vai calcular a nossa área líquida? Tu tem que pensar, né? Se a chapa fosse romper aqui, eu vou usar aquela área bruta, mas se a chapa, essa chapa aqui for romper nesses parafusos aqui, eu preciso calcular qual é a área desses parafusos aqui, pensando nesse recorte. E como a gente faz isso? A gente vai considerar uma folga, né, para o encaixe do parafuso de 1,5 milímetros mais 2 milímetros, o que nos leva a ter 0,35 centímetros. A gente vai ter a conversão. Então eu pego a polegada do parafuso e multiplico para se tornar centímetro, e depois somo a nossa folga mais a espessura do parafuso em centímetros, que vai ser 2,25. Depois disso, eu pego a espessura da nossa chapa e multiplico para encontrar a área que vai ser retirado de um furo, no caso, que é 2,86 centímetros quadrados. Agora, para descobrir qual é a nossa área líquida, né? Agora a nossa área efetiva dessa peça, eu coloco a área bruta, e essa parcela aqui são diminuindo a área, né, de dois furos pelo valor de um furo que a gente encontrou, o que vai nos dar 29,84 centímetros quadrados. A gente tem que pensar de que outra forma essa chapa pode se romper. Ela pode se romper assim, ela pode se romper assim. Então, por que a gente está fazendo isso? A gente precisa encontrar a menor área
possível referente a essa seção de ruptura pelos furos, e não na nossa área de escoamento. Então, agora a gente vai pensar nessa segunda forma de ruptura, a S2, pensando que pode se romper, que a peça pode se romper passando pelos dois furos, caminhando para o terceiro aqui, colocando uma diagonal, criando-se uma diagonal e rompendo o restante. Essa diagonal, ela é calculada por este valor aqui. É um somatório, tá? E por que é um somatório? Perceba que esse somatório ele não é negativo, ele é positivo, o que significa que quando a peça fosse romper nessa seção, ela vai percorrer um caminho maior pela diagonal do que se ela estivesse indo reto. Então, essa parcela aqui, ela vai ser de acréscimo à nossa seção. Só que eu não sei se esse acréscimo ele conta mais ou conta menos que adicionar um furo. Ou seja, na anterior a gente calculou para dois furos, agora é para três e ainda tem esse acréscimo. Quanto esse acréscimo ele vai fazer diferença nesse cálculo de três furos? E é isso que a gente vai verificar agora. Então, o S significa 72, vai ser a distância na horizontal, e o G vai significar a distância de um furo para o outro. Como nesse caso a nossa diagonal é deste furo aqui para este, a gente vai utilizar este valor aqui, de 6,7 centímetros, e vai colocar aqui. Um somatório, ou seja, se tivesse mais diagonais, por exemplo, se a peça fosse assim, fosse para o lado, fosse mais uma vez para o lado, e tivesse um furo aqui, nessa fiada aqui e um outro furo nesta outra, eu teria um aqui e outro bem aqui. Como neste caso é só uma vez que ele vai para a diagonal, então vai ser apenas essa parcela. Por isso um somatório. E a gente vai encontrar nesse somatório e multiplica pela espessura, tá? Para converter para área vertical multiplicado, dividido no caso, a horizontal pela vertical. Depois disso, multiplicado pela espessura, a gente vai encontrar este valor aqui referente à parcela de soma dessa diagonal. Então, a nossa área líquida, a gente encontra a área bruta menos a quantidade de furos. Como a gente já fez o cálculo para um furo, é só alterar aqui o valor para três furos. E, novamente, a parcela de acréscimo da diagonal, o que nos leva a ter 29,39 centímetros quadrados. Então, a gente precisa agora analisar qual foram das áreas líquidas que foram a menor, que foi a menor área. Nós temos a possibilidade de uma seção de se romper somente em um furo, que a gente vai chamar de área líquida S3, e da seção S4, de romper aqui, rasgando o primeiro furo e o último furo. Mas por que não seria nem essa e nem essa? Porque a gente não precisa calcular. Sabendo que com dois furos a gente vai ter uma área menor do que se calcular com um furo, então a gente já sabe que S1 ele vai ser menor que S3. E por que não S4? Porque eu já sei anteriormente que com três furos com uma diagonal, eu tenho um valor de 29,39. Então, eu não preciso calcular com S4, porque eu sei que o S4 vai ser maior. Então, a gente descobre que a menor área líquida é S2, que apesar de ter o acréscimo da diagonal, deu uma área líquida de 29,39 centímetros quadrados. Agora, a gente vai usar a resistência da peça. Como é que eu calculo a resistência da peça agora que eu sei a área bruta, que eu tenho a resistência da peça e que eu sei que a combinação agora, vamos supor que seja normal? Esse valor aqui, que é gama A1, a gente verifica ele na tabela 3 da norma NBR 8800, na página 25, para combinações normais. Ele é 1,10. Tá? Aqui a gente já tem, né, do material, e aqui a área bruta que a gente já calculou anteriormente. Então, a nossa resistência para o escoamento da área bruta, ou seja, para essa peça aqui se romper na área bruta, ela teria que se romper aqui, em qualquer outro lugar que não tenha furos. Essa é a nossa, esse escoamento da área bruta. A gente vai precisar de uma força de 808,18 kN por centímetro quadrado. Agora, para calcular para a ruptura da área líquida, a gente tem aqui a nossa área líquida. Como a peça ela é apenas uma chapa, ou seja, ela está conectada por inteiro. Vamos supor que agora a gente está calculando para uma cantoneira. E essa cantoneira ela só está conectada por esses dois furos aqui. Essa parcela aqui em cima, ela não vai estar conectada no sistema. Então a gente vai precisar verificar pelo CT, que eu chamo de coeficiente de transmissão, o quanto essa parcela aqui está influenciando nessa conexão e quanto eu tenho que multiplicar para encontrar a área efetiva, ou seja, a área que realmente está conectada no meu projeto. Como o nosso caso ele é chapa, o meu CT, ou seja, a minha conexão, né, com a estrutura, ela é 100%. Então, vamos supor que esse coeficiente de transmissão ele é 1. Vamos supor não, ele é 1. Então, aqui, referente ao AE, que seria o coeficiente efetivo, né, da área líquida, FU, que a gente já viu pelo material, gama A2, que seria na tabela 3 da norma, na página 25, o gama 2
Para a ruptura da área líquida, a gente vai utilizar a menor área líquida, 40 de ruptura, de resistência à ruptura, dividido pelo gama, que vai ser 1,35. A gente vai ter uma resistência desse perfil de 870,81 quilonewtons por centímetro quadrado. E o que significa? Isso significa dizer que a ruptura da área líquida ela é bem mais resistente do que o escoamento da área bruta. Ou seja, antes de se romper pela área líquida, o perfil vai se romper pelo escoamento da área bruta. Ou seja, antes dele se romper pelos furos, pelo percurso dos furos, ele vai se romper pelo escoamento da área bruta, porque o valor é menor. E com isso, a gente conclui a atividade.